Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que eu vim adiando aqui, sabe? Nessa nossa série de programas de conversas durante o período de isolamento social. Mas acho que é um assunto importantíssimo, é um assunto fundamental, porque muita gente vai precisar estar experimentando essas sensações e vai precisar de recursos emocionais para lidar com elas. Estou falando de angústia, estou falando de ansiedade, estou falando de medo. Como lidar com tudo isso nesse período em que a gente está confrontado com tantas notícias ruins, e ainda por cima isolados dentro de casa, sentindo saudades das pessoas que a gente ama, da família, dos amigos, sentindo saudades das festas, dos eventos sociais, da vida como a gente sempre conheceu. Como é que lida com isso? Para responder essas perguntas todas e muitas mais perguntas que vocês vão poder enviar clicando aqui na interrogaçãozinha, a minha convidada de hoje é a psicóloga Cíntia Aleixo. A gente vai bater esse papo, a Cíntia vai responder as minhas perguntas, as perguntas de vocês, que vocês podem começar a enviar agora, clicando aqui, ó, na caixinha com a interrogação aqui embaixo. Clica, manda sua pergunta e a Cíntia responde pra gente aqui. Oi, Cíntia! Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Como é que você tá? Tudo lindo, né? Estamos indo. A gente responde tudo bom por força do hábito, né? Exato, eu nem pergunto mais se tá tudo bem. Eu falo, e aí, como é que você está? Fico sem graça, sabe? Querida, para começar... Tá, Pois é, não tá. Para começar, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite para bater esse papo com a gente, dividir um tempinho da sua noite com a gente. Eu sei que você continua atendendo, está trabalhando, enfim, a gente se falou mais cedo. Então, assim, obrigado pela generosidade de partilhar seu tempo já no fim do dia com a gente aqui, viu? Nada, eu adoro você, adoro o seu trabalho. Acho muito importante que você tem produzido, então participar disso é um prazer para mim mesmo. Ah, querida, Obrigada. obrigado. Eu que agradeço o convite. Cíntia, me fala, a gente já falou que tá difícil, que não tá fácil, mas a primeira pergunta dessa série aqui de entrevistas sempre é essa. Como é que tem sido seus dias nessa quarentena? Os dias não têm sido fáceis, né? Primeiro porque eu imaginei que eu fosse trabalhar mais. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu estou com ela sozinha em casa. Ela está tendo aula online, meu marido trabalha viajando, enfim, está no mar. E eu estou sozinha há quase 2 meses. Então, eu pensei, ok, ficarei com ela em casa. Meus pais já são idosos, a gente não pode expô-los, né? Expô-los. Então, eu vou dar conta. Mas não. Os meus pacientes, eles continuaram vindo, né? Assim, eles entenderam a necessidade de dar continuidade ao atendimento no formato online, algo que eu achei que fosse ser, assim, uma rejeição. E novos pacientes estão chegando a todo momento. Então, assim, eu tenho um trabalho tão focado no social que eu não consigo recusar o atendimento de quem precisa, porque a necessidade de você estar com o emocional bem para a vida é tão importante que nesse momento eu não consigo recusar. Então, assim, eu estou trabalhando muito mais que antes. Eu digo que eu também estou na linha de frente, sabe? Do Covid. Só que de forma muito invisível, porque, enfim, eu não estou dentro do hospital, mas não está sendo fácil, nem um pouco para mim. Eu imagino, e é curioso te ouvir falar sobre isso, sobre esse aumento da procura de pacientes, porque esse foi um dado que, uma medida ou outra, a gente pôde perceber, quem leu sobre isso, pôde perceber em vários países que foram atacados pela pandemia, né? O aumento, por exemplo, do consumo de medicamentos, né? Ansiolíticos, por exemplo. Outro dia mesmo, um conhecido meu precisou ir a uma farmácia, tinha uma fila com distanciamento social e todas as pessoas na frente dele estavam exatamente comprando produtos para tratamento de depressão, ansiedade, enfim. Porque isso é claro que tudo isso que a gente está vivendo impacta o nosso emocional de uma maneira muito contundente, né, Cíntia? Total. Total, porque nós estamos vivendo um luto, né, da vida que nós tínhamos. E o luto, ele mexe totalmente com o nosso emocional. Então, uma pessoa que é mais ansiosa, ela vai ter mais dificuldade. Uma pessoa que já vinha fazendo um tratamento vai, talvez, estar mais adaptada à ansiedade ou não.
né? Talvez a pessoa vai precisar aumentar a medicação também. Então, assim, mexe diretamente com a nossa emocional, né? Por conta dessas despedidas da vida anterior que tínhamos. E aí eu tô falando de todo mundo, né? Quando a gente fala em luto, parece que a gente está falando da pessoa que morreu, que a gente vai chegar nisso, eu acredito, né? Que faleceu mesmo, né? Carnalmente. Mas, na verdade, as crianças estão passando por um luto de ter que não poder descer num condomínio para brincar, de não poder andar de bicicleta, de não ir para a escola, de estar tendo um formato de aula diferente. Os idosos não podem mais caminhar, ir ao mercado em paz. Nós não podemos mais sair de casa para nos divertirmos e para trabalhar. Então, assim, é um luto coletivo que todos nós estamos vivendo. Acho que isso dá para exemplificar, assim, simplificar bastante, né? Quando a gente fala do emocional, porque aí cada pessoa vai se adaptar de uma forma ao luto. E aí cada um de nós estamos numa fase do luto também, sabe? Era isso que eu ia perguntar, porque existem fases, né? Como um luto convencional, se a gente for chamar assim, o tradicional, que é esse da perda de um ente querido, de uma pessoa amada. Eu acho que tem aquela fase da negação, que você não quer aceitar de maneira nenhuma. Tem gente que continua na negação até hoje no Brasil. Muita gente continua nessa fase. Pois é. Tem uma outra que você começa a tentar elaborar aquilo e você fica negociando, né? Então você fica pensando, mas talvez se eu for ao mercado de novo, eu ponho a máscara, eu ponho... E tem aquela que você, de fato, que eu acho que pouquíssima gente conseguiu alcançar, pelo menos no meu círculo, que é de você entender e tocar a partir daquela perda, daquela privação. E essa tem a raiva também, né? Tem a raiva também. Tem a fase da raiva também. Que você vai pra internet, xinga e tá chateado porque, sabe, tá em casa, enclausurado. Também tem essa fase. É importante a gente ressaltar também que a fase da negociação, ela é muito vinculada à religiosidade também. Então, as pessoas geralmente fazem promessas, né? Ai, Deus, eu vou ali rapidinho, eu só vou dar uma volta porque eu tô precisando, mas eu juro que eu vou usar máscara e eu juro que, sabe, que eu vou me cuidar, tá bom? Existe essa negociação muito inconsciente, né? Mas que todos nós passamos por essas fases todas, de formas, não de forma, não existe uma ordem, né? Uma regra pra gente. Tem gente que aceitou muito bem no começo, que agora tá muito mal. Então... É muito difícil, né? A gente já falou disso, e eu fico imaginando que para cada um, como você acabou de dizer, deve bater de um jeito diferente. Para mim, eu consigo apontar que o mais difícil tem sido a expectativa de uma piora constante. A gente não tem, eu pelo menos não consigo apontar, infelizmente, uma perspectiva vai durar mais 2 semanas, ou 3, ou um mês, mas depois não consigo. E a gente sabe, com a coisa do pico da pandemia, a gente sabe que a gente não chegou ao pico. Então a gente está subindo na montanha-russa, que você não sabe que hora que você vai começar a cair. E lidar com essa sensação que é a falta de controle, né? Que eu acho que é a grande questão, talvez, da humanidade. Sim. E o medo, né? E o medo. E o medo. Como em seguida. Como é que a gente consegue... É claro que não tem receita, é só para você dar alguns insights para quem está nos acompanhando. Como é que a gente consegue processar essas sensações que são compreensíveis, né? É um momento inédito, é um momento muito grave para a nossa geração, mesmo para os mais velhos. Enfim, a última pandemia aconteceu há 100 anos. Como é que a gente pode tentar lidar com essas sensações todas, Cíntia? Falando sobre as fases do luto, né, que a gente trouxe agora, que é a negação, a aceitação, a raiva e finalmente, quer dizer, comecei com a aceitação e a negação, é ideal que de repente as pessoas comecem a se perceber ou tenham ajuda para isso, quem entender que não consegue sozinho, ajuda emocional, psicológica, enfim, ou com mantra, ou com meditação. Eu acho que qualquer resgate do autoconhecimento vale a pena. As pessoas precisam perceber em que momento elas estão vivendo atualmente, em que fase elas estão, sabe? Porque quando a gente entende que fase que a gente está, fica mais fácil da gente se proporcionar sensações boas. Então, por exemplo, eu acho que eu estou passando pela fase da negociação, porque eu já saí ontem
eu poderia ter pedido algo pelo telefone, não sei, e um delivery, mas eu preferi ir comprar. E hoje eu já levei meu cachorrinho para passear já 3 vezes. Eu acho que eu estou vivendo isso, eu vou me controlar. Né? Existe esse autocontrole se a gente tiver consciência do que estamos vivendo. Acho que essa é uma busca, é um caminho interessante de autoavaliação para a gente se programar para ficar ok, inclusive para entender até quando chegou a aceitação e até se provocar, né? Se provocar a chegar no momento da aceitação e depois da aceitação engraçado que eu sempre fechei nos 5 itens, né? Mas existe um outro item que agora, que um estudioso, que depois eu trago o nome, que ele trouxe, que é ele fala sobre o propósito. Depois da aceitação, vem o propósito. Que aí é como se você entendesse o porquê de tudo que está acontecendo, o propósito da história toda. Então, assim, cada pessoa vai entender qual é o propósito dessa doença, né? Desse vírus aí no mundo. Algumas pessoas são mais espiritualizadas, vão entender que é um momento de evolução da humanidade, outras não. E aí a gente tem várias ideias, né? Várias possibilidades. Exato. Tem um comentário aqui da Manu Fonseca. Sensação de ver cada dia uma fase diferente. Uma hora raiva, outra tristeza, às vezes aceitação. Porque a gente está falando de fases como se elas fossem sequenciais, mas às vezes a gente oscila, né? Você acorda muito bem, vê uma notícia na televisão, que é algo que eu também quero discutir contigo, e aí você se afunda, você se arrasa. E isso Sim, também faz parte do processo. Faz parte do processo. Só que assim, essa oscilação me preocupa um pouco, né? Porque essa oscilação, na verdade, quer dizer que estamos muito estáveis, muito, né? Um dia a gente oscilar, porque já deu, porque já está se estendendo muito, e a gente se chatear, ok. Mas viver sempre nessa gangorra pode ser preocupante, porque me parece assim que há uma desorganização com um grau um pouco mais profundo. E aí, de repente, para quem fez a pergunta, não estou vendo o nome, vale a pena chamar um amigo para bater um papo, conversar aí, aproveitar que a internet hoje em dia é nossa aliada, né? Porque ela já foi tão malvada para a gente, mas que agora é nossa aliada, e tentar de alguma forma interagir. Até fiz um post sobre isso há pouco tempo, falando da gente tentar ressignificar esse nome de distanciamento social, né? Para distanciamento físico. A gente pode estar distante fisicamente, mas a gente pode estar perto socialmente das pessoas que fazem bem pra gente. Sim. Olha, vou colocar já uma pergunta que chegou aqui, lembrando para a galera que se você tiver pergunta, clica nessa interrogaçãozinha aqui embaixo e manda a pergunta que eu coloco na tela. Essa pergunta é do Rafael Tini, e eu acho que muita gente vai se identificar. Eu, inclusive, viu, Rafa? O que faço para comer menos? Fico ansioso. Eu confesso que eu não estou comendo mais necessariamente. Eu já engordei, claro, mas eu estou comendo doce. Eu estou comendo doce, sabe? Uma coisa que a gente aqui em casa nem comprava, biscoito, chocolate, a gente passou a comprar nesse período. E aí eu falei com meu marido assim, falei, cara, olha, tá tudo ruim, eu não consigo neste exato momento me submeter a uma dieta, sabe? Que aí eu acho que vai ser restrição demais, aí eu vou pirar nele. Exato. Enfim, como é que lida com isso? Porque a galera de fato fica mais ansiosa, aí comer é um gatilho para comer, né? É um gatilho para comer e é um gatilho para... O doce, ele tem essa função, né, de causar boa sensação na gente, de que tá tudo bem. Só que aí, se a gente for levar isso um pouco mais a sério, a gente vai perceber que ele vai trazer, o doce vai trazer essa sensação boa momentaneamente. E aí, será que funciona? Será que não funciona? Será que a gente está fazendo algum movimento ou estamos sedentários para poder consumirmos tanto doces assim? Sabe? Acho que vai mais da nossa consciência, já que não é nenhuma doença, né? Assim, em que a gente precisa tomar uma medicação para se controlar. Eu vejo muito que esse equilíbrio que a gente tanto busca e que tem a ver com essa pergunta que você fez, ele vai acontecer dia sim, dia não, vai acontecer em momentos, né? Em alguns momentos. E aí, quando existe esse desequilíbrio, é interessante a gente pensar na nossa saúde física, né? É interessante pensar que estamos parados durante muito tempo. Eu, pelo menos, que já estou beirando os 40, é uma idade em que a gente
precisa se preocupar um pouco mais. Estamos na mesma, Cíntia, estamos na mesma. Faço 40 em outubro. Eu sou de março, eu tô adorando. Já estou, espero que eu consiga comemorar, né, até março. Mas, assim, eu acho que vai mais, assim, do nosso cuidado conosco mesmo, sabe? Com a nossa saúde. E aí, tentar trocar um doce, comprar menos, como você falou. Eu, por exemplo, adoro chocolate. Nesse momento, estou comendo também muito chocolate, só que eu compro 2 barras por semana. Esse é o limite que eu me dou. Eu me policio para isso. E tem funcionado. Então, eu como porque eu gosto, mas não como a semana toda. É importante. Eu acho que é importante a gente se prestar atenção a gente mesmo, né? Eu tenho mais perguntas aqui, vou colocar, mas eu queria trazer um dado, por exemplo, a minha experiência. No começo da quarentena, nem é quarentena que a gente está vivendo, enfim, no começo disso tudo, eu comecei a produzir conteúdo diário, vídeos diários sobre as atualidades. Eu comecei a perceber que o noticiário estava me fazendo muito mal. Eu não estava conseguindo dormir bem, eu sempre fui um cara bom, com sono ótimo, não estava conseguindo dormir bem, estava muito ansioso, achando que a qualquer momento ia ter uma notícia que, sabe, ia mudar o curso da história. E aí eu... Esperanças? Oi? Você tinha esperanças positivas? Não, eu tinha uma ansiedade achando que, assim, vai acontecer alguma coisa. E o número de mortos hoje, será que subiu, será que caiu? Sabe aquela coisa? Entendi. Jornalista também tem essa maluquice com a notícia, enfim. Quando eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, eu mudei completamente o conteúdo que eu produzo. Eu passei a fazer essas entrevistas sobre assuntos diversos, enfim, para poder inspirar as pessoas que também não aguentam muito falar mais, ouvir falar só disso o tempo inteiro. Por que eu estou contando isso? Porque é fundamental que as pessoas percebam quais são esses sinais na própria rotina que estão detonando essas sensações que são tão prejudiciais, né? Eu queria te ouvir com relação a isso. Porque às vezes a gente vai vivendo na roda viva e aí repete aquele ciclo, todo dia acorda, liga a televisão, vai vendo notícia ruim de manhã até a hora de dormir e não sabe por que está ansioso, está angustiado. Exato, exato. A ansiedade e a angústia, ela vem a partir de algum gatilho, né? Cada pessoa vai ter o seu gatilho. De repente, uma pessoa que está acordando tarde todos os dias porque está fazendo home office e não está conseguindo produzir, se sente angustiada, porque poderia estar produzindo mais, então vai ter que se adequar para dormir mais cedo para poder conseguir acordar mais cedo. Essa experiência, esse exemplo da televisão com você é muito corriqueiro, é o que todo mundo que traz para mim, né, na clínica, assim. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente que o marido dela precisa tirar a roupa toda da garagem, assim, quando chega em casa, se bobear na calçada para ela se sentir bem, para não trazer um gatilho de ansiedade de que está trazendo a doença para casa. Porque ele continua trabalhando, eles têm um filho pequeno e ele é uma pessoa que já tem a síndrome, né, do pânico. Então, o marido dela cuida dela nesse sentido, fazendo todo o movimento para que ela se sinta mais protegida. Então, a gente precisa encontrar dentro das nossas experiências cotidianas, né, diárias, movimentos que estamos fazendo e que não nos fazem bem. De repente, não só a televisão, mas às vezes existe um grupo do WhatsApp que só fala sobre isso, né? Existem brincadeiras que só falam... Eu tenho percebido, inclusive, sobre os grupos, fazendo aqui um adendo, que eles estão diminuindo, reduzindo até as conversas. Não sei se os seus também estão assim. Sim, o pessoal não está mais conversando mais, né? Está todo mundo já caladinho. Então, assim, tem os grupos do WhatsApp, tem aquele parente que talvez é mais negativo e que quer conversar sobre isso, né? Porque é importante para ele. Então, vale a pena a gente, com muito cuidado, né? Com muita educação, cuidar disso, cuidar da gente. Eu gosto de dizer que uma pitada de egoísmo não faz mal a ninguém. Porque uma pitada de egoísmo, ela vai de encontro ao nosso bem-estar e ao nosso autocuidado. E a maturidade traz isso pra gente, né? A gente conseguir ser um pouquinho egoísta e pensar mais na gente. Se priorizar, pelo menos, né? É isso, é isso. Se despistar de uma conversa chata, de uma conversa pesada, sabe? Dar atenção à pessoa, mas cuidar mais de você, do seu coração, do que tá te fazendo mal. Outra coisa que você, quando falou dessa experiência aí, dessa sua paciente, né, do receio, do medo, o marido tem que tirar a roupa praticamente na calçada. O medo, a gente sabe que o medo é parte da condição humana.
E nesse momento a gente está completamente confrontado com esse temor. A gente tem o temor da doença, a gente tem o temor, às vezes, do dia seguinte, a gente tem o temor de perder pessoas queridas, de ficar adoecido, enfim. Como é que a gente pode lidar com o medo de uma forma mais saudável, que nos prejudique menos, Cíntia? O medo, ele é muito irracional, né? Na verdade, a gente não pensa muito. Quando a gente vê, a gente já está com medo, né? É por isso que esses ganchos que trazem para a ansiedade, para a angústia, não trazem só ansiedade e angústia, também trazem o medo. Então, é como se fosse o mesmo formato. A gente precisa tentar, de uma forma, racionalizar o nosso medo. Porque ele é instintivo, ele é uma defesa nossa, do ser humano. Então, assim, esse medo que eu tô sentindo é real? Será que não tá demais? Sabe? Eu tinha uma paciente que, no começo, ela não abria nem a janela da casa dela, porque vai que venha no vento um vírus e entre na casa dela. Então, assim, realmente a gente não sabia como funcionava no começo, né? Mas agora a gente já entende. A gente precisa pensar se esse medo está sendo racional ou não, até porque o medo é contagioso e a gente pode acabar provocando o medo coletivo nas pessoas. E isso é muito sério, porque não é todo mundo que vai conseguir racionalizar esse medo. E aí o perigo é sério, né? Porque o medo, ele leva à obsessão, ele leva ao toque, ele leva a doenças psiquiátricas, né? Psicológicas, mentais. E aí eu quero te ouvir a respeito do limite. Vou contar de novo uma experiência. No dia 7 de maio, eu precisei ir ao supermercado. E aí eu fui ao supermercado de máscara, aquela coisa toda. Olha como marcou a pessoa. Né? Fui de máscara e tal, álcool gel, e comprei as minhas coisas. E na volta, para casa, eu peguei um táxi para trazer as compras, já não conseguia trazer aquilo tudo. E eu lembro de abrir a janela do táxi, botei o rosto para fora para não ficar respirando o mesmo ar. E na hora eu pensei assim, hoje é dia 7 de maio, o vírus leva 14 dias para se incubar. Então, se até o dia 21 eu não ficar doente, eu não peguei nada hoje. Aí eu voltei para casa e falei assim, gente, que maluquice, que pensamento é esse? Que loucura é essa? Mas eu me peguei ao longo desse intervalo várias vezes pensando, bom, não estou sentindo nada, então não peguei. Não peguei naquela vez. Isso é muito doido. Olha, né? Isso é muito doido. Mas sabia que eu acho legítimo? Porque, de certa forma, faz sentido, né, o tempo de incubação. Então, assim, a gente fica preocupada. Agora, não pode ser o medo paralisante. Era isso que eu queria saber. Te impede de trabalhar, de qual conseguir entrevistar. Né? O limite é esse. A gente não pode se paralisar com o medo. Sabe? Temos que criar uma força aí, interna. E essa força, ela vai vir do respiro, ela vai vir, de novo, de meditação, ela vai vir de um médico que você goste muito, que entenda muito sobre o assunto e dê uma entrevista, porque aí você tem legitimidade no que você está, né, acreditando ou não. Essa força, ela precisa vir de algum lugar. A gente precisa se perguntar o tempo todo como é que está esse nosso medo, o que está sendo real e o que não está sendo real, sabe? E assim, me preocupa bastante as crianças, porque naturalmente elas não sabem falar sobre as emoções. Muito adulto não sabe falar, né? Sobre as emoções. E hoje eu tive até uma notícia bem chata de um filho de uma paciente que desenvolveu um tique, né? Um tique nervoso, porque é uma criança hiperativa que está em casa, que está presa e está colocando em algum lugar esse nervoso. Então, ele está tremendo o ombro. E aí, a nossa conversa foi justamente para que ela tente ajudá-lo a nomear as emoções que ele tem sentido, sabe? Fazer ele externalizar. Pegar o carro com ele, ou descer um pouco a pé e ir na rua com todo o cuidado do mundo para ele correr durante 10 minutos e voltar, né? Explicar para ele como é que a gente se coloca, o que você está sentindo? É tristeza? É vontade de ver o amiguinho tal? Vamos telefonar, então, por amiguinho, para a mãe? Enfim, para a gente ajudar as pessoas que não sabem lidar com a emoção, colocar essa energia em algum lugar. A gente precisa colocar em algum lugar. Muito triste, né? Sim, muito. Com a criança é muito difícil. Só para compartilhar que aquela minha paranoia lá dos 14 dias, eu não fui o único caso. Ó.
O Frank Silva está dizendo, eu estou na fase dos 14 dias. Fiz uma viagem semana passada e fui para uma cidade que não tem mais lockdown. Todos estavam sem máscara. Agora estou aqui na paranoia. Medo, isso não é bom. Aí vai ter que lidar com essa situação, né? Buscar instrumentos. Eu não sei em qual situação você teve que ir para essa cidade, né? Mas nesse momento é um momento em que a gente precisa fugir desses gatilhos. Então, uma viagem, ela pode ser um gatilho. Tem uma paciente que se reuniu com a família e foi para o sítio para poder ficar... Foram para um hotel fazenda para poder passar o final de semana em paz, mas voltaram com medo. Então, assim, valeu a pena, né, os 3 dias de descanso na serra? Acredito que não, por conta do medo. Claro. E buscar estratégias, né? Porque aí, por exemplo, a Indiana está dizendo, tenho lido livros que há tempos estava com vontade de ler para controlar a ansiedade. Isso é uma coisa bem bacana que muita gente está fazendo. Eu também desenvolvi esse hábito de voltar a ler, pelo menos antes de dormir. Vejo as lives da Tereza Cristina, que são terapêuticas, inclusive. Amo. Eu também. Enfim, aí cada um vai... E aí cada um vai buscando as suas estratégias. Mas no outro extremo, a gente tem as pessoas que não conseguem se concentrar numa leitura, não conseguem se concentrar para ver uma série, porque estão tão ansiosas, estão tão pilhadas, que não desligam nem para isso, assim, para esse momento de fruição. Aí é complicado. E também existem as pessoas que precisam sair, né? Que precisam trabalhar todos os dias, que precisam, enfim, ir para hospitais. Eu tenho pacientes que são médicas, que estão na linha de frente mesmo. Tem um casal de pacientes que são... Os dois são médicos e os filhos não estão em casa. Então, assim, tem essa galera que sente o medo real, né? Eu percebo o seguinte, que quando a situação tá extrema e a pessoa não consegue lidar com a ansiedade, vale uma consulta online com um psicólogo, vale uma consulta online com um psiquiatra, se for o caso, não sei, depende do histórico. Vale pedir ajuda. Eu fiz uma live sobre isso semana passada, sobre pedir ajuda. Como é importante a gente saber pedir ajuda. Que é algo que a gente também não aprende na sociedade, né? A gente não é ensinado para isso, né? Exato, exato. É falar, olha, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo dormir, eu não sei o que está acontecendo. E certamente quem está do teu lado, quem é parceiro mesmo, assim, né? Quem tem uma parceria, vai encontrar um caminho de trazer uma paz para você, para quem não consegue buscar lidar com essa ansiedade. Eu acho que tentar terminar o dia mais cedo também é uma saída bacana. Um banho demorado no escuro é super relaxante também. Gosto dos chazinhos de erva doce, erva cidreira, sabe? Acho que a gente tem que tentar de tudo. Pra gente ouvir uma musiquinha mais suave, eu acho que também. A gente tem que buscar, né? Buscar os caminhos dentro das ferramentas que a gente tem. Olha, exato. Edilson Lira está falando, estou em isolamento numa praia deserta. Meu temor é meu lado urtigão vencer de vez. Como voltar? Esse é um receio que muita gente está falando, está reportando já, sobretudo no Twitter, que é como vai ser esse dia seguinte, esse momento novo, quando esse furacão passar, que as pessoas já reportam o receio de, por exemplo, estar com gente do lado, no transporte público, ou numa loja, enfim, na rua. Como é que a gente pode elaborar com tudo isso que a gente está vivenciando nesses 3 meses, para que a gente, quando voltar à vida, não leve todos esses receios, enfim, tudo isso para nosso cotidiano? Olha, eu vou te dar uma notícia triste. Infelizmente. Mas até a gente se desviar, se desvincular desse momento tão esquisito, não vai ser fácil. Eu estou falando aqui de estresse pós-traumático. Todos iremos sentir, que é uma síndrome que acontece com pessoas ou com populações que passam por um estresse muito grande, geralmente pós-guerra, e até mesmo que o pessoal da China está passando atualmente. Então, assim, naturalmente, muitas pessoas vão apresentar receios de sair de casa, vão manter o comportamento de fazer o home office. Muitas empresas vão manter o home office também, porque estão vendo que dá certo. As crianças estão muito mais coladas e próximas aos pais, e de repente esse vínculo novamente com outras crianças vai dar um pouquinho de trabalho.
só que eu não estou generalizando, tá? Estou falando aqui do extremo. Mas eu acredito que todos nós vamos, de alguma forma, sentir assim, um receio desse retorno. Então, que ele seja muito aos poucos. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. A gente vai se acostumando aos poucos, né? A gente vai percebendo que a doença vai diminuindo, e aí nossos encontros vão ser mais caseiros, e posteriormente a gente já frequenta a casa de um outro amigo, depois um barzinho, depois a praia. A gente precisa respeitar esse estresse pós-traumático, porque não vale a pena enfrentá-lo, a não ser que exista uma necessidade, que eu estou falando aqui de pessoas privilegiadas, né? Existem as pessoas que não são privilegiadas, que não têm essa de estresse pós-traumático, que tem que trabalhar, mas assim, é necessário haver o mínimo de respeito, de autocuidado, tem uma palavra que eu gosto de usar, que é autorrespeito. A gente precisa manter um autorrespeito com o que a gente, até onde a gente, com os nossos limites. Sim. Acho que é isso. Olha, o Zé Clóvis, querido, está dizendo que me assiste e relaxa. Que bom. Eu vi! A Flavinha, 40, está falando. Estou trabalhando de home office, estou sem paciência. Acordo chorando, durmo chorando. Não consigo encontrar uma válvula de escape. Aí eu acho que pode ser um pouco naquela linha que você disse, né, Cíntia? Se está muito difícil, buscar ajuda, né? Seja lá que ajuda for essa. Se um profissional, um amigo, alguém da família. Sim, Flavinha, coloque isso para fora, conversa com alguém, pede ajuda, marca uma sessão online, de repente numa conversa você consegue se aliviar, né? Porque também existem as pessoas que são mais fechadas, reservadas, né? E eu entendo que podem sentir essa dificuldade mesmo, mas acho que super vale a pena, super indico. Sem dúvida. Olha, o Fábio Pedra. O processo de lidar com uma pessoa, no caso minha mãe, com Alzheimer, em fase de surto nessa época, é o que ele está vivendo. Porque aí é aquilo, né, Cíntia? São muitas as variáveis, as especificidades. Como você falou de privilégio. A gente tem o privilégio de estar em casa, né? Eu estou aqui trabalhando de casa todas as noites, fazendo essas lives, conversando com gente que tem histórias inspiradoras para contar, que tem conhecimento para compartilhar. Enfim, é uma realidade diferente de quem está numa casa, às vezes com um cômodo só, com 8 pessoas, que precisa ir para a rua todos os dias, com alguém com problema de saúde na família. Então, também a gente dá uma receita standard para todo mundo. Fique em casa, use máscara e use álcool gel. Não funciona, né? Que não atende às necessidades de todo mundo. Não. Inclusive, eu tenho notícias muito, assim, delicadas, né? De pessoas que moram em comunidade, que já estão com Covid e que o Covid tem se alastrado pelas comunidades, né? Assim, tô falando do Vidigal. Lá tá muito complicado já, sabe? E isso é muito preocupante, porque as pessoas já não sabem mais onde elas pegaram, né? Onde elas se contaminaram. Já tá no formato desse jeito e eu acho que isso não tem saído na mídia. Mas o que a gente pode fazer, né, para poder se cuidar, a pessoa que não é privilegiada, né, além de usar o álcool se ela conseguir e lavar a mão, né, tentar manter o mínimo desses, como é que fala, desses cuidados, não era essa palavra que eu queria usar não, mas usar o mínimo desse ritual que está sendo colocado, né, para que a gente faça, para que a gente evite de ter a contaminação, sabe? Minimamente, porque assim, eu já até falei sobre isso, eu acho que a pandemia da saúde pública, do SUS, já existe há muito tempo. Essa galera já está correndo atrás há muito tempo. Então, de repente, para essa galera é até mais fácil hoje lidar com esse medo, porque o medo já é tão grande de outras situações, né? De morrer mesmo, de não poder voltar para casa de madrugada, de não ter comida no final do mês. De não ter leito no hospital. Não ter hospital. Então, assim, essa pandemia ela já está aí, sabe? E aí, para essa galera, eu acho que o medo eles enfrentam de uma forma até um pouco melhor, eu acredito. Só que aí me preocupa porque entra naquela questão da negação da doença. E aí pode ser perigoso.
Uma outra coisa que é muito difícil nesse momento e que muita gente já está experimentando é o luto tradicional, como eu chamei aqui no começo da nossa conversa, né? É a experiência de perder familiares, perder entes queridos, amigos, enfim, e não poder sequer fazer aqueles rituais que são tradicionais na nossa sociedade, né? Você tem nessa realidade nessa nova realidade um velório que dura 15 minutos, se tanto, o caixão fechado e um número limitado de 6 a 8 participantes por cada pessoa falecida. Eu queria que você falasse, antes da gente falar dessa dificuldade, que eu acho que todo mundo consegue mais ou menos imaginar o tamanho dessa dificuldade, eu queria que você falasse da importância desses rituais. Eu sei que eles variam de acordo com a religião, por exemplo, mas assim, desse ritual de despedida do morto, para que a gente possa elaborar essa perda. Isso tem um papel fundamental, né, Cíntia? Muito, muito. O ritual de despedida, que é o velório, né, que a gente chama, é um ritual que legitima o amor ou a história que você teve verdadeira com aquela pessoa. É como se você precisasse passar por isso para comprovar o quanto que você amou aquela pessoa, o quanto que foi boa a história que você teve com aquela pessoa. Porque parece que quem não sofre, não sente, né? Não é? Não parece? Sim. É exatamente por isso. A gente tem esse olhar de quem vê de fora. Cada pessoa sofre de um jeito também e alguns demoram para sofrer. Curioso que hoje eu atendi um paciente que me falou hoje da morte da avó, que foi no começo do ano. Então, assim, o luto dele está vindo agora, junto com o Covid, que está vindo junto com outros lutos. Olha só a nossa cabeça. Né? Agora o luto dele está vindo, dessa história tão bonita que ele teve com a avó. Mas, assim, nós precisamos passar por um ritual. E, no momento, o ritual ele vai ser diferente. Né? Ele vai acontecer de uma outra forma. A gente pode, sei lá, cada pessoa vai encontrar uma forma de se despedir. Porque o interessante é se despedir, né? É confirmar a morte, é confirmar a saudade, é confirmar o final de tudo, ou o começo de tudo, né? Então, é importante que as pessoas criem não sei, de repente, fazer um álbum de fotos com a história de vocês, assim, das pessoas que estão passando, que conviveram, comemorar os momentos bons. Tem outras pessoas que já fazem isso naturalmente, que é beber o morto, né? Que fazem um ritual de despedida tomando a cerveja, tomando um vinho, o que for. Tem pessoas que vão... eu vi uma história de uma senhora que pediu para que o carro do velório, né? Da funerária, passasse em frente à casa dela para ela conseguir dar um tchau e fixar com aquela imagem do corpo. Isso aconteceu em Manaus, isso aconteceu muito em Manaus, que a coisa ficou fora de controle, né? Até hoje continua assim. E eu queria exatamente tocar nesse ponto, porque quem já teve a experiência de perder um ente querido, e eu já perdi alguns, né? Principalmente meu pai e minha avó. É mesmo. Oi? É mesmo. Perdi meu pai com 10 anos e minha avó quando eu tinha 27. Experiências completamente distintas e, por incrível que pareça, a perda da minha avó foi muito mais sofrida para mim, porque eu tinha uma compreensão maior, eu era um adulto, né? Sim, convivência também. Oi? E convivência também. Sim, mais tempo de convivência. E aí, Cíntia, tem uma questão, assim, que é o momento que você está no velório, em que você sabe que vai ser a última vez que você vai ver. Que é assim, aquela hora de fechar o caixão mesmo, você sabe assim, não vou ver mais, acabou. A gente fala assim, acabou. Por mais que não acabe, por mais que você possa ter fé e acreditar em outras coisas, mas você sabe que aquele contato ali acabou. Nesse momento, essas pessoas não estão tendo essa possibilidade desse último momento. Eu vi hoje cedo, uma senhora falar assim, eu enterrei o meu marido, não sabia se era ele que estava dentro daquele saco, não pude ver no caixão. Então, isso eu acho que também é um componente que torna ainda mais complicada essa tarefa de lidar com essa perda, né? Porque a sensação de que você não conseguiu se despedir daquela pessoa que você ama. Não tem a comprovação, né? De fato, da certeza, porque naturalmente as pessoas quando vivem o luto, elas negam, né? Muitas, durante muito tempo. E uma forma de trabalhar a negação é você ver o corpo. Né? Muitos conseguem
muitos preferem não estar no velório, e eu acho que é por negação também, para não ter que ver. Mas, de certa forma, ela constata ali o final de tudo. Então, eu acho que é imprescindível que quem estiver passando por essa situação agora encontre um formato de despedida. Não sei, botar uma música que lembre vocês, e nesse momento chorar, acender uma vela, conversar, sabe? De alguma forma simbólica, amarrar essa despedida para você pelo menos falar assim, bom, eu fiz aqui o meu velório, eu fiz o meu luto, eu fiz esse adeus, eu dei esse adeus de alguma forma, né? Para que fique mais fácil a passagem por o luto, mas é lógico, lembrando que a saudade vai ficar e vai doer. Isso independe, né? do formato, independe da circunstância. Quem ama e perde alguém vai sempre sentir saudade. Eu queria te ouvir com relação a uma outra novidade desse momento que a gente está vivendo, que é também o fato de muitas pessoas que estão sendo entubadas, elas fazem chamadas de vídeo para os familiares. E aí eu vou para o outro extremo, porque se a gente estava até aqui falando de pessoas que não têm essa memória, a gente tem no outro extremo uma despedida que também é inédita. A gente não se despede, não costuma se despedir de alguém que está partindo dessa forma, sabendo que aquele ali de fato pode ser o último adeus, né? E aí eu fico especialmente preocupado porque essas imagens elas podem ficar processando na nossa mente, a gente lembrar daquilo. É a última vez que eu vi, a enfermeira me ligou. Difícil também você conseguir processar, você conseguir resolver isso dentro de você de uma forma que não traga mais sofrimento do que aquele que já vai trazer a perda, né? Eu acho que eu percebo que esse formato de despedida tem que ser uma escolha muito bem pensada, justamente por esse pós, né? Por esse depois aí, o que vem depois disso. Então, assim, pensar bastante, até porque tem pessoas que vão ao velório e preferem não ver o corpo pelo mesmo motivo, né? Existem pessoas que ficam do lado de fora e tal, para guardar a imagem da pessoa feliz e tudo mais. E também tem uma outra situação. A pessoa que se despede de quem está entubado tem ali a percepção de que a pessoa está viva. E aí a pessoa pode pensar, ficar com aquela dúvida, né? Será que era o fim mesmo? Ou será que provocaram o final? Será que eu poderia ter será que eu poderia ter impedido isso de alguma forma? Eu estava ali me despedindo, mas eu estava dando um ok para que, né, para que esse aparato todo fosse desligado. Eu acho que é uma responsabilidade tremenda. Muito doloroso. O Zé Clóvis escreveu aqui que a morte pela Covid é uma morte desamparada. E realmente. Dreams BR UK está dizendo, aqui na Inglaterra estavam fazendo muito isso de despedida por celular, mas alguns hospitais permitiam as pessoas irem rapidamente, por menos de um minuto, se despedir. Olha, uma outra experiência, né? Sim, Edilson melhor. Edilson Lira, tive 3 perdas próximas, inclusive a última tia para o Covid. Tem sido um desafio absorver que não mais as verei. Sinto muito, viu, Edilson? Tenha força. Também sinto muito. Ai, como eu fico mexida. Eu também. Indiana, Brasil. Minha cunhada perdeu o sogro de Covid faz uma semana e ela já não pôde ir se despedir. E o Fábio pergunta assim, isso não é tortura? Né? Eu acho que existe essa linha de pensamento, ela tem mais a ver comigo, mas essa é uma escolha muito pessoal. Eu, Cíntia, não conseguiria ter esse formato. Eu acho, né? Porque também na hora em que acontece, eu não sei o que poderia acontecer. Eu não gosto de amarrar nem de engessar muito os meus comportamentos. Mas, a princípio, eu acho meio que um padrão de tortura. De machucar, né? Me preocupa essa coisa da memória que fica, da lembrança, da imagem, porque, enfim, quem já teve essa rotina de hospital sabe que essas imagens são muito fortes e que às vezes é difícil você esquecer, enfim. Mais uma pergunta do Zé Clóvis, ele está querendo saber, Cíntia, se você conhece aqui no Rio algum instituto, algum atendimento especializado em luto para apoio às famílias. Bacana a pergunta, hein, Zé Clóvis?
Eu conheço psicólogas que trabalham com o luto. Posso depois passar para o Samuca para ele divulgar e tudo mais. Conheço profissionais autônomas, né? Não um centro específico sobre o luto, tem até um nome para isso. E eu já quis trabalhar com isso, agora que eu tô lembrando, porque eu sempre trabalhei em hospital. Uma época eu queria trabalhar diretamente com isso e uma professora da faculdade me falou: mas por que você não trabalha com a vida? Né? Mas por que o luto e tal? E ela é minha professora de TCC e aí eu mudei para maternidade. Olha, como o papel do professor, né, nas nossas vidas é fundamental, né? Sim. Olha, eu quero só fazer dois avisos. Na verdade, três. Tem mais uma pergunta para a Cíntia. A gente está chegando no finalzinho já aqui. Rápido. Bem rápido. Quero falar para vocês que amanhã o meu papo vai ser com o Marcos Luca Valentim, jornalista. O Marcos é líder do coletivo do Grupo Globo, que discute as questões relacionadas a debates raciais dentro das empresas do Grupo Globo. A gente vai falar fã dele. Eu também sou fã. A gente vai falar dos protestos, da onda de protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e em vários outros países por conta do assassinato covarde do George Floyd nos Estados Unidos. Enfim, vamos discutir racismo, que é uma pauta das mais urgentes. Total. Cíntia, então fica esse é o primeiro aviso. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre esse assunto, Cíntia. Esse também é um componente que eu fico imaginando que deve afetar muito a saúde emocional da população preta, né? Dos homens e das mulheres pretas e pretas desse país, do mundo todo, na verdade, que estão confrontados com uma violência, com uma realidade de racismo, de preconceito, e que num momento como esse de crise, em que a coisa aflora, acho que tensiona ainda mais, né? Você tem percebido isso também? Completamente. Completamente. Agora, nós que somos pessoas pretas, estamos tendo a constatação do quanto que a gente ainda precisa lidar com os inimigos, né? Com as pessoas que não se identificam e, além de não se identificarem com a raça negra, né? Ou com a cor preta, produzem ainda um movimento de violência contra a gente. Então, assim, eu me preocupo, eu me coloco nesse lugar. Está sendo muito mais pesado trabalhar essa semana por conta desse histórico. Tenho recebido muitos casos de racismo, tenho trabalhado muito com pessoas pretas que passaram por casos severos de racismo, esses que vocês estão vendo por aí na mídia. Tem uma criança preta em casa que assiste os jornais e me questiona. Enfim, a criança preta ela não tem escolha da gente pensar se vai ou não conversar, se vai ou não contar. Não existe, ela precisa saber que a raça dela é diminuída. Então, tá bem difícil, porque nós não temos aliados, né? Ontem foi um dia, para mim, muito difícil por conta não sei como é que tá o tempo. Não dá para falar. Na verdade, eu vou confessar para vocês uma coisa, eu tô sem óculos e sem lente, eu vi errado aqui. A gente tem 10 minutos ainda. O apresentador enlouqueceu. Ontem foi até um dia em que eu até brinquei no Twitter, não sei se você viu, porque eu faço vídeos sempre, né, semanais. E ontem um vídeo que eu fiz sobre o racismo meio que explodiu a minha timeline e foi babado, só que assim, só ontem, né? Então a gente precisa provocar esse pensamento de que ele deve ser contínuo, né? Mas não é um pedido de socorro que nós estamos tendo, não. Na verdade, é um pedido, é um chamado para que as pessoas sejam mais inteligentes, leiam mais livros de história. E é isso, e busque saber a história de Jamila Ribeiro. Tem livros maravilhosos, super acessíveis e com uma fala muito boa para quem quer entender. Porque esse lance também da gente ficar explicando o que é racismo já deu, né? Acho que todo mundo já sabe o que é racismo. Cíntia, já deu. E ficar dizendo que não existe racismo reverso, eu acho que a gente já avançou disso. Já. Eu acho que para quem não é negro, não é preto, não é preta e quer se colocar como aliado, eu acho que uma coisa importante a fazer também é não trazer pessoas pretas e mulheres pretas ou homens pretos sempre para o debate sobre essa questão. Isso é algo que eu tenho feito no canal, você sabe disso, porque a gente já teve uma conversa maravilhosa sobre o Setembro Amarelo no ano passado.
Hoje esse é um assunto que não era o nosso assunto aqui principal, não foi. Não daria para não falar disso porque por conta de tudo que está acontecendo. Mas eu acho que quando você confina as pessoas a uma pauta exclusiva, uma discussão exclusiva, parece que aquilo só diz respeito a elas. E não diz respeito. Eu acabei de ver agora, a Globo News hoje fez um programa, está no ar um programa só com jornalistas negros. Nossa amiga Flávia Oliveira está lá, Maju Coutinho, Heraldo, Zileide Silva, Aline Midler. Eles derrubaram em pauta e colocaram só jornalistas negros analisando essa questão das manifestações nos Estados Unidos. É uma experiência inédita, né? Porque nunca a gente viu isso na televisão, ligar a TV e ver só jornalistas pretos naquela tela que a gente sabe que tem outros tons de pele sempre naquele lugar. Então, eu acho que assim, é fundamental que a gente amplie essa discussão, que a gente se veja como parte dessa discussão e tome esse partido de forma inteligente, como você disse, né? Entendendo que o fim do racismo não interessa só aos homens e mulheres pretos e pretas, interessa a sociedade como um todo. Respinga na gente porque a gente perde oportunidade, né? Eu imagino que com o tempo que eu tenho de formação, tempo de trabalho, de experiência, naturalmente eu poderia estar em um outro lugar, sabe? É isso. Mas é importante que a gente faça esse registro aqui para que a galera entenda, para que a gente se acostume a ver vocês em outros lugares e falando de outros assuntos. Né? É isso. É uma experiência que eu acho que é enriquecedora para todo mundo, para vocês. Outro dia eu tive uma outra convidada aqui falando de questão de diversidade sexual, da pessoa trans, e a gente discutia isso, a necessidade de que nem sempre ela fale disso, porque não precisa ser uma credencial eterna para a vida que vai orientar todas as discussões, né? Só assim a gente entende a diversidade de fato. É muito isso. Muito inteligente a sua colocação. Muito pertinente. A sua colocação. Faço das suas as minhas palavras. Você falou da questão da sua filha, da criança pequena. E você sabe, eu não sei se você sabe, eu tenho um videocast com o Pedro, que é o meu marido, é o Dark Room. É o videocast da família gay brasileira. Todo domingo, ao vivo, 6 da tarde, durante a pandemia, a gente está fazendo ao vivo nesse horário. E no último episódio, a gente estava discutindo essas questões raciais e a gente falou de uma situação que é uma realidade que está se colocando para a gente. A gente pensa em adotar uma criança no futuro. Muito provavelmente essa criança vai ser uma criança negra, porque as crianças que estão disponíveis para adoção, quando você não faz exigências, né, que eu acho uma coisa, enfim, esquisitíssima, são crianças negras. E a gente vai precisar lidar, enquanto pais, com essa situação toda. Como que você protege essa criança de uma sociedade racista e como você fortalece essa criança para ser em meio a uma sociedade tão preconceituosa. Que dica que você pode dar, que conselho você pode dar, não só para a gente que está vivendo isso na perspectiva, vai viver no médio prazo, longo, mas também para outros pais que já têm crianças em casa e mesmo pais de crianças brancas que querem criar crianças antirracistas também. Primeiro, já aqui estou ansiosa por essa sua conquista, né? Pela conquista dessa paternidade, né? Tomara que dê muito certo. Eu percebo que a gente não pode fazer do racismo um assunto tabu, porque ele acontece. Então, assim, a criança branca, ela precisa saber, até para ela não praticar, para ela não reproduzir, de repente, o comportamento de um amigo, de uma professora, ou de uma babá, né, de uma cuidadora. E a criança preta, a gente precisa abraçar mais e ter mais cuidado, porque certamente ela vai passar por isso, e a gente precisa estar atento. Então, eu acho assim, com muito amor, a gente consegue criar esse, não bloqueio, porque muitas vezes a gente tem vontade de colocar uma bolha. Mas não, a gente precisa, com muito amor, oferecer para essa criança a possibilidade dela ter uma autoestima tão elevada e dela se achar tão bonita, tão potente, tão gata, que o racismo ele vai chegar, vai bater e vai sair. A minha filha, por exemplo, não entende, não alcança o porquê que o meu cabelo era liso, alisado. Maravilha. Ela não entende, né? Então, assim, ela sabe que o natural é o cacho, que o bonito é o cacho, que a cor dela é bonita.
E é isso é um trabalho da gente não se esquecer nunca de que o racismo existe. Até porque meus pais fizeram isso comigo, enfim. E a gente não pode aliviar. Os nossos olhares têm que estar, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Às amizades, ao ciclo que a gente frequenta, aos amigos que nós temos, porque dependendo dos amigos, podem ser amigos, mas não podem ser racistas. Então, é isso. Quem está se sentindo pressionado aqui? Eu Pedro? É o meu marido. Ah, é o pai da criança. Porque eu falei Pedro, eu adorei a publicamente. ideia. Já Falei. Amor, agora tá lascado, amor. Agora vai ter que ser. vai sair nos jornais. Querida, agora é sim, vou me encaminhando aqui para o encerramento, faltam 2 minutinhos. Quero te agradecer muito, de fato, foi um papo ótimo. E quero te fazer fazer um pedido para a galera que está aqui acompanhando a live, antes da última pergunta para a Cíntia. Tem uma galera que é muito querida, que eu sei que gosta muito do meu trabalho, manda energia boa, vibra com as minhas conquistas. Eu queria que hoje vocês mandassem energia boa para uma amiga minha que foi internada ontem com a Covid e hoje precisou ser entubada. Não vou dizer o nome, enfim, mas eu peço só que vocês mandem muitas energias boas para que tudo fique bem, para que ela consiga sair dessa, voltar para casa com saúde, para a família dela, porque ela é uma pessoa de fato muito do bem, muito querida e que tem muita coisa boa para espalhar por esse mundo aqui ainda. Peço esse pedido para vocês mandarem essas energias boas, tá bom? Cíntia, querida, a última pergunta é: qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo passar e a vida voltar para os eixos? Eu quero te dizer para você contar comigo nessa. Ela vai estar nos meus pensamentos, das minhas meditações. Quero te dizer que foi um prazer conversar com você, porque você está alegrando a minha noite, né? Numa noite em que eu estou com uma filha estudando e o marido viajando, eu estou aqui batendo papo, adorando. Para mim não é trabalho. Acho que a gente pode fazer isso mais vezes. E eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser acho que eu vou dar uma festa. Opa! Vou dar uma festa de 2 dias na minha casa. Com direito a babá para as crianças, porque eu quero ficar livre. Maravilha. Querida, muito obrigado. Tomara que passe logo para essa festa bombar logo. Tá bom, você está convidado. Obrigado a você. Amanhã, 9 da noite, tem mais Chega Junto Live com o Marco Luca Valentim. Estou esperando todos vocês aqui. Se inscreva no canal que ainda não foi inscrito ou inscrito. Beijo, Cíntia. Boa noite, querida. Beijo, boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.